terceiro episódio sobre a Normandia, nós vamos visitar Rouen. Vamos percorrer suas ruas históricas em busca dos últimos dias de Joana d'Arc. Mas Rouen tem muito mais a mostrar. Rouen tem muito do gótico, muito da Idade Média, muito das suas características que vêm lá do século IX, durante as últimas invasões vikings que deram origem ao nome Normandia a essa linda região da França. Então vamos a Rouen, saber um pouquinho mais sobre os últimos dias de Joana d'Arc e como a Igreja Católica se retratou em 1456, diante da morte da Santa da França. Rouen fica a 1h35 de Paris e para chegar até lá você tem que pegar um trem em direção a Le Havre em Gare de Saint-Lazare. Agora, se você estiver em Le Havre, você vai pegar um trem na Gare de Le Havre em direção a Rouen, Rive-Droit, e o trem leva 1h10. A viagem é agradável e vemos lindas cidadezinhas normandas no caminho. Tanto vindo de Paris para Rouen, quanto vindo de Le Havre para Rouen. Uma viagem rápida, agradável, num trem bem confortável. O trem faz algumas paradas, tanto vindo de Paris quanto vindo de Le Havre, mas nada que demore muito ou que fique entediante. As paisagens normandas, as pequenas cidades, o balançar do trem faz com que você relaxe até chegar a Rouen. A gente está chegando aqui na Gare de Rouen, cidade onde morreu Joana d'Arc, é uma cidade bem grande, bem bacana. A Gare é linda, perto da Gare do Havre, ela é muito maior, muito interessante. Na Gare de Rouen sai trens para toda a França quase. Bom, a gente vai começar agora a caminhar aqui em Rouen. E eu saí da Gare para ir direto para a Catedral, mas eu já vi uma abadia aqui, já me interessou, porque é assim que é, né? Professor de história está sempre enxergando coisas que ninguém dá bola. Então agora eu vou ali, naquela abadia, na Gare de Rouen. Vou esperar o carro passar aqui. Falando abadia, mas nem sei se é abadia, gente, porque tem... Quando esses prédios são grandes assim, parece que são abadias, mas às vezes não é não. Vamos ver aqui o que é isso. Parece que o nome é Igreja de Saint-Romain e que é uma igreja de adoração do Santo Sacramento. Vou ver agora, não sei nem a idade da igreja. A igreja de Saint-Romain era localizada fora das muralhas da cidade e ela era a capela do convento da Carmelita Descalço, portanto era sim um tipo de abadia, instalada no local em 1624. A primeira pedra do santuário foi lançada em 20 de novembro de 1643 por Henri, duque de Longueville. Chamada agora de Igreja de Saint-Romain, abriga o túmulo do santo de mármore vermelho no seu altar-mor desde o século XIX. Após o emocionante encontro com a Igreja de Saint-Romain em Rouen, seguimos em busca dos últimos dias de Joana d'Arc, o seu caminho, os seus sinais.
Saindo da Gare, já tínhamos avistado a ponta da Torre de Joana d'Arc, aquela torre do castelo de Filipe Augusto em que se acreditava que Joana tivesse passado 5 meses. Fomos contornando a rua em busca da desejada torre e dos caminhos dos últimos dias de Joana d'Arc. Como toda cidade francesa, Rouen é muito bem sinalizada nos seus monumentos históricos. E o incrível é que as primeiras placas que encontramos na rua da torre não se referiam a Joana, e sim às guerras mundiais. Aqui nós temos uma placa em homenagem aos deportados, né, da resistência francesa, que foram fuzilados, internados e mortos após a deportação, torturados pela Gestapo, neste imóvel que tem nesta praça aqui e que foi destruído. Ele foi destruído e depois foi reconstruído. Acho que acabei de encontrar a torre que prendeu Joana d'Arc. Deixa eu só confirmar. Aqui é o Château de Rouen, construído por Filipe Augusto em 1205. Em 1525 foi de Jacques Lelièvre. Aqui é a torre do Château antigo do século XIII. E também foi aqui que Joana d'Arc ficou presa. É a donjon, né, a prisão da Joana d'Arc. À medida que adentrávamos o terreno da torre, fui me dando conta que as maiores referências daquela donjon eram sobre a Segunda Guerra Mundial. Desde o início, apesar da réplica do castelo de Filipe Augusto, todas as exposições em todos os andares falavam de uma caserna de guerra. Onde estava Joana d'Arc, a donzela que ficou presa na donjon? Aos poucos eu entendi que a história não era bem assim. A entrada no lugar é gratuita. Temos bem no meio da sala principal uma réplica do castelo de Filipe Augusto, onde Joana ficou presa. Tive esperança então de encontrar mais sinais da donzela. A portaria me explicou que ali eu poderia subir a torre, mas que várias salas eram dedicadas a exposições da Segunda Guerra e o último andar era uma sala de jogos. Eu subi a torre, tentando imaginar a cada andar como Joana olhava para a rua, o que ela via. Foi um momento bastante emocionante. Por mais que houvesse uma placa com uma referência da presença de Joana d'Arc no lugar, não parecia que era realmente este o propósito daquela visita. E todos os outros lugares que eu tinha procurado referências dos caminhos de Joana d'Arc nos seus últimos dias mostravam essa torre como uma prisão. Até que o responsável pelo lugar conseguiu me esclarecer algumas coisas. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez être. Est-ce que vous êtes là demain? Demain. Lendemain. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Non. Non. Joana passou exatos 5 meses em Rouen. 5 meses de muita tortura. E aquela torre foi só um dos lugares em que ela ficou um breve momento. Aqui é a torre onde Joana d'Arc passou ao menos um dia presa, um dia somente, para ser torturada psicologicamente. Ela passou um dia presa nesta torre aqui, mas ela não ficou o tempo todo presa aqui. Na verdade, ela ficou presa numa das pontas do castelo de Filipe Augusto, que hoje é fechada. Se tu entrares dentro dela, tem a base do lugar onde ela ficou presa em ruínas, só que hoje é domingo e está fechado.
então eu não vou poder mostrar isso para vocês. Mas eu vou mostrar onde fica o lugar onde ela ficou presa durante 5 meses. Ela ficou de 14 de dezembro de 1430 a 31 de maio de 1431, quando ela foi queimada viva aqui em Rouen. Aqui, gente, é o lugar exato da torre onde Joana d'Arc ficou presa. Dentro dessa porta aqui, hoje está fechado porque é domingo, mas dentro dessa porta tem as ruínas exatas do lugar onde ela ficou presa. Ali a gente tem o castelo de Filipe Augusto reproduzido na porta, e aqui a placa dizendo, aqui nesta torre deste castelo de Filipe Augusto, é a torre da donzela, né, Tour de la Pucelle, Jeanne d'Arc, onde ela ficou presa de 25 de dezembro de 1430 a 30 de maio de 1431, dia de seu suplício. Eliane, ela não... Então aqui era essa paisagem que Joana d'Arc via, uma vastidão que não tinha certamente esses prédios. Rouen foi muito destruído pela guerra. É uma das cidades mais destruídas pela guerra, mas ela foi muito reconstruída historicamente pelo seu valor histórico mesmo que ela tem. Então era certamente prédios mais em Chaimel, né, como uns que eu já mostrei para vocês no vídeo. E Joana d'Arc então ficou aqui durante 5 meses esperando pelo seu suplício. Ó, gente, na época da Joana d'Arc devia ser mais assim, ó, como essas casas aqui. Esse tipo de construção aqui tem chance de ser construção próxima da época de Joana d'Arc. Já não é mais jovem do que da época de Joana d'Arc, mas era este tipo de construção. Uma coisa típica da Normandia, ficar casas cobertas por ardósia ou por madeiras. Meu desejo não era somente achar os lugares em que Joana d'Arc esteve. O meu desejo era conhecer a cidade que acolheu esses últimos dias de Joana d'Arc. E é imprescindível conhecer também a Catedral de Rouen. Mas no caminho eu encontrei surpresas. Agora tive um ataque, gente. Olha a coisa mais linda. Só eu que acho lindo, não. Acho que todo mundo que gosta de história acha lindo. Na Rue Jacques Villon, nós temos este prédio aqui. Essa construção que eu acho que é um Ebutart. Essa praça inteira. Olha essa torre gótica, muito semelhante à Torre de Saint-Jacques em Paris. Maravilhosa. A Catedral Notre-Dame de Rouen foi fundada entre os séculos XII e XIII. E falam que Guilherme o Conquistador, que foi fundador da Inglaterra também, teve a sua consagração nesta catedral. A catedral deve ter assistido também ao julgamento de Joana d'Arc. Cada parte da Santa Inquisição deve ter sido discutida entre seus párocos e os seus fiéis. Falavam sobre a Santa da França, as suas visões e o destino que seria mais adequado àquele momento histórico.
Não uma das maiores, eu acho que a de Estrasburgo é muito maior na minha concepção, mas em beleza ela tá entre as top 5 da minha vida, assim. As naves laterais, os arcos ogivais, a arte sacra, as rosáceas a oeste e a leste é uma aula de gótico à Catedral de Rouen. Ô Christ, nous te prions pour les personnes rongées par l'angoisse et l'inquiétude. Qu'elles trouvent auprès de toi une paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. De tout notre cœur, nous te prions. Aqui na Catedral de Rouen, não pude filmar muito lá dentro, que um noviçozinho me xingou. Não era para filmar, porque estava tendo missa. Então agora que tô aqui fora, aproveitando para mostrar para vocês os detalhes do gótico. Eu vou virar para vocês poderem ver. Oh my gosh, mais um pedaço da catedral aqui. Essa é a rosácea. Vocês sabem que o gótico tem uma rosácea a leste e uma rosácea a oeste. Essa aqui me parece ser a rosácea a oeste. Olhem os detalhes do arco ogival, todinho decorado com santos, que é uma coisa bem comum no gótico, principalmente no francês aqui. E depois os pequenos detalhes da pedra. Imagina o tempo que um artesão, um construtor levava para fazer cada pequeno detalhe, colocando a sua identidade, né? A gente vê aqui uma espécie de duende, né? Outras referências a seres mágicos aqui, bem diferente da Igreja Católica, ó. Meio... A gente vê aqui uma fênix, né? Ou uma esfinge, na verdade, uma esfinge grega. Um duende galo céltico. Ali a gente vê também uma referência aos seres mágicos, meio homem, meio pássaro. Isso são assinaturas do artesão, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? Que tem muito a ver com a mitologia local. Então é muito interessante de observar isso. Como o artesão coloca a sua identidade naquilo que faz nessas portas góticas. Dá para passar um ano observando. Vai se descobrir muita coisa de referência à cultura greco-romana, à cultura galo-céltica. É muito interessante. O interno da catedral. Lado interno da catedral com jardim francês bem lindo, ó, gente. Maravilhoso. Essa torre aí, ela ardeu. Tinha um sino original nessa torre que chamava Sino Joana d'Arc. E ele queimou e ele foi agora restaurado. Estão fazendo a agulha de novo, ó. E aqui o jardim maravilhoso, interno
a igreja. Nossa. Rua São Romão. São Romão? Não sei nem o que é isso aqui. Ali, ó, Historial Joana d'Arc. Chegamos? Chegando então no Museu da História da Joana Que é d'Arc. esse aqui, ó, que você está vendo? É nisso aqui mesmo? Esse aí a gente vai tentar entrar, vamos ver se está aberto. Aqui nesse Palácio Episcopal, em 1456, Joana d'Arc foi perdoada pela Igreja Católica, tá? Foi reabilitada pelo cardeal de Stouffville. Então, como se ela precisasse de perdão, né? Ela tinha que perdoar a Igreja Católica, mas foi aqui neste palácio, então, que ela foi perdoada. Bom, acabamos de sair aqui do museu que conta a história da retratação da Igreja Católica com a Joana d'Arc. Falando aqui de Rouen com vocês, do lugar onde Joana d'Arc foi julgada e condenada à fogueira pelo crime de heresia e por se vestir de homem. Na verdade, a cidade de Rouen respira Joana d'Arc por todos os seus poros. Tudo aqui se refere a Joana de La Pucelle, a Joana Donzela e as suas aventuras militares e a sua colocação pró-França durante a Guerra dos 100 Anos. A história conta que Joana lutou por 2 anos e as suas 3 profecias foram cumpridas. A primeira é que ela libertaria Orleans, a segunda é que ela colocaria Carlos VII no poder e a terceira que ela tomaria a cidade de Paris. Paris seria colocada sob o júdice de Carlos VII. Isso tudo aconteceu. O fato é que os borgonheses acabaram capturando Joana d'Arc e ela é morta na fogueira. E ela é morta na fogueira, condenada por heresia. Coisa que maculava a imagem do rei Carlos VII, que parecia não ter feito nada para libertá-la inicialmente. Em 1431, em 31 de maio de 1431, Joana foi condenada à fogueira e ela queimou por essa condenação. Em 1456, a Igreja Católica revê o seu posicionamento diante da condenação de Joana. Carlos VII não poderia ser um rei por direito divino. Então a Igreja reviu essa condenação em 1456. Eu acabei de assistir todo o processo de julgamento no museu aqui de Rouen, que trata justamente sobre o processo de julgamento que vai recolocar a Joana dentro da Igreja Católica, já que ela tinha sido queimada na fogueira e foi excomungada também, né? Em 1456 essa posição é revista. O mais interessante da visita é que eu conheci os aposentos, né? Onde a Joana foi julgada, onde ela foi... Eu fiz algumas imagens para vocês, onde ela foi julgada, onde ela foi condenada, onde as testemunhas também reabilitaram a Joana d'Arc. Então, isso é que é o mais interessante, assim, porque a história em si é contada bastante pela ótica dos franceses, o que é natural, não poderia ser diferente, né? Eles colocam muito os ingleses como aqueles que quiseram condenar a Joana, que na verdade os franceses e até alguns borgonhões eram contra essa condenação e que
que esse julgamento foi feito muito por pressão inglesa, né? Colocam também que a Joana apareceu novamente vestida de homem, e foi a derradeira decisão de colocá-la na fogueira foi que ela tinha sido presa e assinado um documento que não se vestiria mais de homem, né? Tinha sido retratado e novamente se vestiu de homem. No julgamento que eles apresentaram ali, a Joana fez isso por livre e espontânea vontade, e alguns historiadores colocam que não, que ela foi vestida de homem, né? Forçadamente, para que fosse realmente levada à fogueira, que era no interesse dos ingleses. Após a morte da Joana d'Arc, de 31 a 35, os ingleses sentiram-se vencedores da Guerra dos 100 Anos. Chegaram a colocar o Henrique VII, parece, de 7 anos, foi coroado na Catedral de Notre-Dame como rei da França e da Inglaterra, né? Acho que é Henrique VI. Depois eu coloco direitinho na legenda qual do rei. Foi condenado como rei, foi coroado, como rei da França e da Inglaterra. E isso durou 5 anos, né? Para depois Paris ser retomada pelos franceses e a Guerra dos 100 Anos ser vencida fatalmente pelos franceses. Enfim, Joana d'Arc aqui em Rouen é um personagem muito presente em todas as ruas, em todos os monumentos, e mostrar um pouquinho da história dessa mulher, né, do século XV, que mudou a história da França, que na verdade é um ícone nacional da fundação do Estado francês. É o propósito de visitar Rouen da maioria dos turistas, e o nosso hoje aqui também. Dali, resolvemos buscar a pé o lugar onde Joana foi queimada viva, o lugar do seu suplício, onde tem também uma igreja em homenagem à Santa da França. No meio do caminho, nos deparamos com a beleza do relógio astronômico de Rouen. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o relógio astronômico de Rouen, que ele é feito no século XIV. Começou por um relojoeiro, terminou com outro, porque o primeiro não tinha conhecimento para terminar. Ele é colocado aqui sobre um arco renascentista, um dos relógios mais antigos da França, desse tipo, né? Um dos mais bonitos da Europa também. Vou mostrar agora para vocês. Chegamos ao lugar onde provavelmente, e digo provavelmente porque não há uma certeza histórica, Joana foi queimada viva, onde foi o seu suplício. Aqui é o lugar onde Joana d'Arc foi queimada viva. E lá, provavelmente ela foi queimada viva naquela direção, porque a cruz que ela queria que estivesse aos olhos dela está naquela direção. Então o mais provável é que ela tenha sido queimada viva aqui, ó. Aqui devia ser o lugar da fogueira. Vou levar vocês ali. Aqui, nesse lugar onde essa criancinha tá. Joana foi canonizada em 1920, quase 5 séculos depois que a igreja condenou. Essa igreja aqui, ó, é em homenagem a Santa Joana d'Arc. Uma igreja bem moderna, bem moderna. E o mais interessante é que ela é uma igreja que ela foi feita no terreno onde Joana d'Arc foi queimada viva. Né? Ali fora está o lugar onde a fogueira da Inquisição queimou Joana d'Arc. Bonjour.
Igreja de Joana d'Arc. Aqui que ela foi queimada. Não, ali fora. Traz, não que eu esperava menos. Muito bonitas e traz, é uma igreja bem moderna. A igreja de Santa Joana d'Arc em Rouen. Símbolos da realeza. Muito bonita. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido a nossa visita à cidade de Rouen e saber um pouquinho mais sobre a heroína da França, a Santa Joana d'Arc ou Jeanne d'Arc. Até a próxima aula de algum lugar da história. Tchau! E assim terminamos o terceiro episódio sobre a Normandia com este mini documentário sobre os últimos dias de Joana d'Arc. Eu espero que você tenha aproveitado a aula, aprendido um pouco mais e na próxima aula nós vamos para as praias do desembarque da Normandia saber um pouquinho mais sobre o dia D. Até a próxima, tchau!